Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre duas alternativas que você tem de vistos que te permitem trabalhar legalmente nos Estados Unidos e eu vou te ajudar também a escolher qual desses dois caminhos é o melhor para você. Eu queria falar dessas duas alternativas porque elas são formas rápidas de você acessar o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Cada visto tem as suas próprias regras, então é importante que você entenda isso, e até mesmo seus próprios pré-requisitos. E aqui vai te ajudar bastante a delimitar o que faz mais sentido para o teu perfil. Nós vamos falar sobre as principais diferenças em várias perspectivas diferentes, sobre quanto tempo que você pode ficar nos Estados Unidos trabalhando legalmente, quem que você pode levar, cada um dos pré-requisitos que você precisa cumprir, o quanto de salário que você pode ganhar e várias outras coisas. Vou começar falando sobre os pré-requisitos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as características de cada visto, para que você, ao final desse vídeo, tenha mais informações para poder bater o martelo de qual que é o próximo passo que você tem que dar e qual que é o caminho que você vai escolher para poder viver uma experiência aqui nos Estados Unidos. Quando a gente fala em pré-requisitos, eu vou falar aqui sobre alguns critérios que podem ou não ser relevantes para cada um desse visto. Aqui eu estou falando de graduação, de reserva financeira e de nível de inglês. Se você já tem uma graduação concluída ou então um tecnólogo de 3 anos com um MBA concluído e você tem mais de $25 mil ou o equivalente em reais com liquidez imediata, que você consiga comprovar para o governo americano que você consegue se manter nos Estados Unidos, isso pode ser tanto com recurso próprio ou com recurso de terceiros, até mesmo com a soma dos dois, um pouco que você tem, um pouco que alguém vai te ajudar a custear essa viagem. E por fim você tem um inglês intermediário ou quase intermediário que você consiga estudar um pouquinho para poder chegar no nível necessário. E você tiver também interesse de estudar nos Estados Unidos, vir com visto de estudante para fazer uma pós-graduação é uma alternativa incrível que vai te permitir trabalhar legalmente durante o seu curso e depois do seu curso em vagas qualificadas dentro da sua área de estudo. Ou seja, se você estiver fazendo um curso de gestão de projetos, você pode atuar como gestor de projetos em qualquer empresa. Se você está fazendo um curso de Business Analytics, você pode trabalhar nessa área, na área de dados, em várias empresas e assim por diante. E por que eu falei que você tem que ter uma graduação? Porque os programas que te permitem fazer isso com mais facilidade são os programas de mestrado, que no Brasil a gente entende como mestrado tem uma pegada mais acadêmica e tal, mas nos Estados Unidos MBA, pós-graduação, mestrado é tudo uma coisa só, é uma categoria só, e ele tem uma pegada muito profissional, muito mercado de trabalho, diferente do Brasil, que nem sempre é assim. Então, ao estudar com visto de estudante em uma pós-graduação nos Estados Unidos, tendo aqueles pré-requisitos que eu falei do inglês, do dinheiro e da graduação, você pode estar elegível a se matricular em um curso para fazer um mestrado numa universidade americana e trabalhar legalmente. Ao todo é possível conseguir até 5 anos de trabalho para cada jornada acadêmica, sendo 2 anos de trabalho legalmente durante o mestrado e até 3 anos, dependendo da área de estudo que você tiver escolhido, de trabalho autorizado após o término do seu curso. Ou seja, é uma jornada muito interessante para quem atende a esses pré-requisitos e que quer trabalhar de forma qualificada. Mas, Cris, e se eu não atender nenhum desses pré-requisitos, ou às vezes ou um ou outro que eu não atendo, tem algum caminho para mim? Tem. Existem 2 vistos de trabalho temporário chamados H2A e H2B. Eles são vistos que te permitem trabalhar legalmente nos Estados Unidos em algumas áreas específicas. Só que o legal deles é que eles não têm pré-requisitos obrigatórios que você precisa cumprir para poder ter elegível para aplicar para essas vagas e para aplicar para o visto. Não significa que você não ter um perfil forte não vai ser benéfico para você, mas que não existem critérios eliminatórios que te impeçam de ir por esse caminho. O visto H2A, ele é um visto para trabalhos na área agrícola, o que envolve tanto trabalhar em colheita, com animais, tem até piloto de avião para poder pilotar o avião e espalhar os produtos na fazenda. Tem vagas também, às vezes, de assistente administrativo. Tem vagas de caminhoneiro. Cada uma dessas vagas, a empresa, naturalmente, sendo uma empresa privada, ela vai ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, vaga de caminhoneiro pode ser exigido que você já tenha uma licença de caminhoneiro, que você já tenha uma experiência, ou às vezes eles não exigem nada. Então entenda que o H2A é para trabalhos na área agrícola, vão ser trabalhos majoritariamente mais manuais. O visto H2B, ele já tem uma outra perspectiva, ele é para trabalhos não agrícolas, o que vai envolver hotelaria, mecânico, construção, várias vagas. Então é uma categoria bastante ampla. Eu vou trazer alguns detalhes a mais para você entender um pouco mais sobre esses caminhos, mas eu só queria dar uma recapitulada para garantir que ficou claro até agora. Se você tiver inglês intermediário ou perto disso ou superior, tiver uma reserva financeira que você consiga comprovar com recurso próprio de terceiros, acima de $25 mil principalmente, você tiver uma graduação no Brasil, ou então um tecnólogo mais uma pós MBA concluído, mas o tecnólogo de 3 anos, você pode estar elegível ao curso de pós-graduação, mestrado, que vai te permitir trabalhar. Se você não atender esses critérios, então o visto H2A ou H2B são alternativas interessantes para você. E aí tem um ponto interessante, não significa que se você for qualificado, que você não possa aplicar para os vistos H2A e H2B.
Você pode sim. Eu sou fundador de uma empresa de vistos americanos, a Move Vistos. Nós temos mentorias e assessorias para essas soluções que eu falei aqui. E a Move teve essa semana um médico que contratou a empresa para poder ajudar com a mentoria de carreira e de visto para aplicar para o visto H2A, porque ele queria trabalhar em fazenda. Ele já vinha abandonando a medicina e buscando um estilo de vida que agradava mais a ele, e era isso que ele estava procurando para a vida dele. Então não tem problema absolutamente nenhum. Por mais que ele fosse bem qualificado, ele estava querendo trabalhar numa vaga que não exigia tanta qualificação assim. E tá tudo certo. Então, se você atende essas qualificações que eu falei, você acaba tendo alternativas. Eu quero trabalhar com trabalhos mais qualificados nos Estados Unidos enquanto eu estudo, que é o foco do visto, ou eu quero trabalhar com trabalhos mais manuais, e aí eu vou olhar aquele visto de trabalho H2A. Por outro lado, se você não tem essas qualificações, o visto H2A e H2B continuam sendo alternativas para você. Agora eu vou explorar com um pouco mais de detalhe algumas diferenças entre esses três caminhos, de trabalho agrícola, não agrícola, ou de trabalhar durante e após a pós-graduação. A pós-graduação vai ter um rigor maior, você vai precisar fazer uma prova de proficiência, muita gente faz a prova do Duolingo, não precisa mais ser TOEFL e TOEIC, o Duolingo é super aceita, é mais barata, e não tem um inglês tão complexo, acadêmico. Você vai precisar tirar uma nota mínima, cada universidade vai ter a sua, para você comprovar que você consegue assistir às aulas. O que a gente tem visto é que pessoas com inglês intermediário já têm conseguido, estudando a prova, fazer isso, e a Move tem inclusive cursos que estão inclusos na assessoria para poder ajudar as pessoas. E tem pessoas que têm um inglês básico forte, que se dedicam, estudam, fazem as nossas aulas semanais gratuitas, coletivas, assistam ao nosso curso, conseguem subir o nível para poder chegar no nível necessário para poder tirar uma nota legal na prova. Ou seja, se você tem um inglês bem básico, a pós-graduação vai ser uma alternativa muito mais complexa para você, mas tem uma exceção. Existe um tipo de programa chamado Pathway, onde você começa com inglês sabendo que você depois vai para pós-graduação. Isso é muito interessante porque você não tendo inglês, você pode às vezes se matricular na universidade, você recebe um documento de matrícula que fala que você vai estudar inglês, mas algumas universidades eles já falam que você vai na sequência fazer o mestrado, então você consegue fazer a sua entrevista mostrando que você tem uma jornada de 2 passos. Primeiro eu vou estudar inglês, pode variar de 3, 6, 9, 12 meses, dependendo do quanto de tempo que você leva para chegar no nível de inglês que você quer, e depois você vai para pós-graduação, mas tudo isso já faz parte de uma mesma jornada, e é dentro desse caminho que você é avaliado na entrevista, que é muito interessante. Quando você vai fazer uma pós-graduação, o seu índice de aprovação é maior do que quando você vai fazer só inglês. Quando eu olho agora para o H2A, muitas das funções não envolvem muita conversação. Você vai trabalhar com animal, você vai trabalhar com máquinas pesadas, você vai trabalhar dirigindo um caminhão e fazendo outras coisas. Então, é comum que o inglês não seja uma barreira, que pessoas com inglês quase zero ou bem basicão consigam ser aceitas por empresas americanas para aquelas vagas. Ajuda se você tiver inglês? Absolutamente ajuda, mas isso não é um impeditivo, ainda mais se você tiver alguma experiência na área agrícola, na área onde você está indo trabalhar. Isso para eles acaba sendo mais importante do que o teu nível de inglês. Quando eu penso agora no H2B, depende muito da vaga. Se você vai trabalhar na construção, o teu inglês é muito menos necessário, mas se você vai trabalhar com hotelaria, por exemplo, eles já podem esperar que você tenha uma capacidade de comunicação um pouco melhor. Então perceba que aqui varia muito, e isso é uma questão de planejamento dentro da assessoria com a Move para poder entender qual é o melhor caminho. Quando se fala em dinheiro, agora tem algumas informações novas aqui que são bem interessantes. Primeiro que quando você olha para pós-graduação, não significa que você precisa pegar aqueles $25 mil para o estudante e uns $3 mil a mais para cada dependente adicional e pagar alguma conta desde o início. Não, você só vai mostrar que você tem um extrato para que no futuro você possa gastar aquele dinheiro para poder se sustentar. Se você começar a trabalhar durante esse período dentro dos Estados Unidos legalmente, você nem precisa tocar no seu dinheiro. Você pode custear o seu dia a dia, a sua vida e a sua universidade com o dinheiro que você está ganhando. É muito comum que as pessoas ganhem mais dinheiro do que elas gastam com a universidade, com o estilo de vida. Então, é uma jornada muito interessante que faz com que pessoas, inclusive, consigam criar reserva financeira porque elas estão trabalhando em vagas com salário legal, então elas conseguem juntar uma grana ali, apesar de estar pagando o custo de vida e a universidade. É muito interessante. Mas lembra, você não precisa, até você ter o visto aprovado, pagar nada, é só uma comprovação de que você consegue se manter durante o primeiro ano do curso. Esse valor de $25 mil mais $3 mil para cada dependente é só uma referência geral. Naturalmente, isso varia de acordo com a universidade, de acordo com o estado e outras coisas, mas aqui você já começa a ter algumas opções legais para você poder escolher. Quando eu olho para o H2A, é uma jornada muito barata, em que você vai ter muito poucas despesas. Até a sua passagem aérea para os Estados Unidos é paga pela empresa, e para poder voltar ao Brasil, de acordo com alguns critérios, tendo cumprido o contrato de trabalho, etc., você também pode voltar com eles pagando a sua passagem. Mesma coisa vale para o H2B. Quando eu penso agora em moradia, se você está indo sozinho, no H2A, para trabalhos agrícolas, eles costumam oferecer acomodação gratuita, coletiva, ali junto com as outras pessoas que estão trabalhando. Então, se você quiser, você pode economizar bastante grana. Já no H2B não é tão comum assim, mas existem empresas que oferecem isso também. Formação acadêmica. Enquanto na pós-graduação você precisa ter aqueles critérios que eu já falei, que são ou graduação concluída, ou então um tecnólogo de 3 anos, mais MBA ou pós-graduação concluída. Esse é um dos
critérios básicos para que você consiga ser elegível a aplicar para uma das universidades para fazer um mestrado ou pós-graduação nos Estados Unidos. Por outro lado, quando eu olho para H2A e H2B, a formação acadêmica não faz diferença, se você tem ensino médio, se você não tem nada, mas, por outro lado, vai te ajudar se você tiver trabalho na área. Você quer aplicar para trabalhar no hotel? Será que você já trabalhou com algo do tipo no Brasil, lidando com cliente, seja como vendedor de loja ou até mesmo no hotel? Isso pode te ajudar. Você quer trabalhar com máquinas pesadas em fazenda? Você tem experiência no Brasil? Isso pode te ajudar. Você quer ser caminhoneiro? Você tem experiência no Brasil? Isso também pode te ajudar. Então, aqui a formação acadêmica não é tão relevante, a sua experiência na área ela vai te facilitar a ser escolhido mais rapidamente, conseguir trabalhos melhores, mas mesmo que você não tenha experiência nenhuma, é completamente possível. Porque tem uma diferença aqui muito interessante entre o H2A e o H2B. Enquanto o H2A ele não tem limite de trabalhadores todo ano que podem entrar com esse visto nos Estados Unidos, a gente costuma ter centenas de milhares de trabalhadores vindo trabalhar com esse visto. Com o H2B é diferente, existe um limite de 66 mil vagas por ano, sendo metade em um semestre e metade no outro. Então, repara na diferença entre o comportamento das vagas nesses dois vistos. Quando você entra lá e procura vaga para o H2B, trabalhos não agrícolas, você vai ver que quando se aproxima dessa janela de início dos trabalhos, o volume de vagas explode no site e nos meses seguintes ele reduz para quase zero, até começar uma nova janela. Então pode ser que você entre e comece a procurar vagas num período em que as vagas já acabaram ou estão acabando, e aí você vai se preparar para quando chegar perto da próxima janela você estar pronto para poder aplicar para várias vagas e tentar ser selecionado super rápido, porque as empresas estão concorrendo umas com as outras para poder preencher aquelas vagas ali, elas estavam esperando aquela janela e elas querem conseguir um trabalhador o mais rápido possível. Por outro lado, quando eu olho para o H2A, para vagas agrícolas, as vagas existem um ano inteiro. Naturalmente o volume de vagas disponíveis sobe e desce ao longo do ano, mas assim, são dezenas de milhares de vagas disponíveis quase que a todo momento. Então quando você entra, você tem muita opção para poder escolher, o que torna tudo isso muito mais interessante. Sabe o que é curioso? Muitas dessas vagas, elas são para começar daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, porque eles não estão conseguindo encontrar trabalhadores para preencher essas vagas. Então H2A, as vagas são muito mais rápidas. Dificilmente você vai encontrar uma vaga para daqui a 4, 5, 6 meses. O H2A é uma jornada para quem já tomou a decisão e está querendo ir agora para os Estados Unidos ou nos próximos meses. Enquanto o H2B, as vagas costumam ser alguns meses para frente, o que te dá uma previsibilidade de planejamento um pouco maior, de preparação, etc. Tá ficando clara a diferença? Se não tiver, escreve aqui embaixo, deixa um comentário para eu poder saber, porque eu vou responder e vou ajudar vocês a entenderem melhor. Um outro critério que eu queria falar com vocês é quem que eu posso levar comigo. Em todos esses 3 vistos, existe o critério do dependente. No caso do estudante, na pós-graduação, enquanto ele está com visto F1, os dependentes vão com visto F2. No caso dos vistos H2A e H2B, o dependente ele vai com visto H4. E o que vale como dependente? Cônjuge casado no papel, filhos solteiros menores do que 21 anos. Só que tem um porém aqui. Para pós-graduação é incrivelmente comum que a família aplique toda junto e que seja aprovada ou negada junto, e que quando vai para os Estados Unidos vai todo mundo de uma vez, marido, esposa, filhos, etc. Por outro lado, quando eu olho para o H2A e o H2B, isso é um pouquinho diferente. Não é toda empresa que aceita que a pessoa leve a família. Às vezes eles querem só o trabalhador para poder focar no trabalho e não ter que se preocupar com mais nada. Significa que se você quer levar a sua família, você precisa estar atento ao fato de que você vai ter que aplicar para mais vagas para poder encontrar vagas que não se importam com isso. Inclusive, lembra que eu falei que para H2A, por exemplo, você tem uma acomodação gratuita? Nem sempre você vai poder colocar a família ali. Às vezes, quando você está levando a família, você vai precisar sair daquela acomodação coletiva e encontrar um lugar para alugar com o seu próprio salário para poder levar a família. Tem alguns lugares que permitem que você pague uma taxa extra e traga a esposa ou filhos, enfim. Mas é um pouquinho menos flexível e você vai precisar ter um esforço maior de aplicação para poder encontrar o que você quer. Tem muitas famílias que às vezes, por exemplo, vem só o marido para poder trabalhar, fazer uma grana, juntar dinheiro, trabalhar o máximo possível, fazer o máximo de horas extras para poder voltar ao Brasil com dinheiro, enquanto isso vai mandando dinheiro, vai sustentando a família, até para às vezes financiar algum projeto de longo prazo com os Estados Unidos. Isso é muito comum nos vistos H2A e H2B. Vou falar agora sobre duração, quanto tempo que você pode trabalhar na prática. Durante a pós-graduação, você pode trabalhar legalmente com 2 programas, que são o CPT e o OPT. O CPT é o trabalho durante o seu curso, o OPT é após o curso. Enquanto o CPT, num programa de mestrado que varia de 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos, você pode trabalhar durante aquele período dependendo do programa que você escolheu. Tanto no campus da própria universidade, como em empresas americanas em vagas normais na sua área de estudo. O CPT, inclusive, quem aprova não é o governo americano, é a própria universidade. Quando você vai para o OPT, aqui você já tem 2 fases. Primeiro a universidade aprova e depois o governo americano. E aqui muda um pouco, porque você consegue uma aprovação para trabalhar por 1 ano, e se o seu curso tiver sido numa área de STEM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que é super ampla e pega várias coisas mais do que as pessoas imaginam, você pode solicitar
solicitar uma extensão do OPT para um segundo ano e depois para um terceiro ano. Terminada essa janela, caso você decida que você quer continuar a sua evolução acadêmica e você vá, por exemplo, para um doutorado, você renova a possibilidade de fazer uso de todas essas autorizações de trabalho. Ou seja, o visto de estudante ele te dá bastante previsibilidade e estabilidade para você poder trabalhar durante anos enquanto você estuda, que é o foco do visto. Eu acho isso muito interessante porque é um mix de um intercâmbio acadêmico e profissional. Então você consegue finalizar essa tua jornada de estudante nos Estados Unidos tendo transformado completamente a sua carreira, não só pela evolução acadêmica, mas também por ter vivido um ambiente profissional americano. Isso vai te beneficiar em qualquer lugar do mundo, no Brasil, no próprio Estados Unidos ou em qualquer outro país. Agora, quando eu penso no H2A e no H2B, você vai poder trabalhar durante o tempo do contrato que você tem. Normalmente, a maioria dos contratos varia de 3 a 10 meses, embora se tenha contrato de até 20 meses. Só que tem um porém. Se você estiver dentro dos Estados Unidos e você estiver finalizando um ciclo de um contrato, você pode aplicar para uma nova vaga e continuar nos Estados Unidos trabalhando ainda. É muito comum que as pessoas trabalhando numa fazenda, por exemplo, ou num hotel, só para citar esses dois, mas isso acontece em várias áreas, elas fazendo um trabalho legal, criando um relacionamento com o empregador, ele fala assim, cara, é muito mais fácil eu te recontratar para viver um outro ciclo aqui do que eu procurar uma pessoa fora dos Estados Unidos que eu não sei se vai se adaptar ou não. Então é muito normal que as pessoas consigam renovar esse período de trabalho dentro das empresas, ou até mesmo eles já tendo experiência de trabalho com H2A ou H2B dentro dos Estados Unidos, eles podem, antes mesmo de acabar o período, já aplicar para outras empresas. Eles vão olhar e vão falar, cara, essa pessoa já está nos Estados Unidos, já tem experiência prática na área que eu quero, pô, me dá ela, muito melhor do que eu contratar alguém de fora que eu não sei se vai se adaptar. Para esses dois caminhos, na mesma empresa ou em outras, fica muito mais fácil para aquele trabalhador brasileiro que está nos Estados Unidos conseguir dar sequência à sua jornada no país. Só que tem um porém. E por mais que você tenha 30 dias depois de acabar uma jornada de trabalho para poder se envolver num outro contrato, normalmente as pessoas já começam a ver isso desde antes, aplicar desde antes, para quando acabar um já tem um outro engatilhado. E você consegue fazer isso, trabalhar até 3 anos ao todo dentro dos Estados Unidos, seja com H2A ou com H2B. Uma vez que você termina esse ciclo de 3 anos, algumas pessoas vão mudar de ideia e vão mudar de status para outras jornadas no país, outras vão voltar ao Brasil, vão ficar pelo menos 60 dias para poder reaplicar para o visto H2A ou H2B e reiniciar essa jornada de novo. Então, para recapitular aqui as diferenças de prazo, enquanto na pós-graduação você vai conseguir trabalhar 2 anos durante o curso, normalmente, talvez 3 ou até 5 anos, dependendo do curso que você fez, se for na área de STEM, ou seja, até 5 anos de trabalho legalizado. Com H2A e H2B, você tem até 3 anos de trabalho legalizado num ciclo só de uma viagem só. Vou para salário? Aqui eu vou usar mais os exemplos do que a gente vê com os nossos clientes, tá? Normalmente, a remuneração mínima que as pessoas com pós-graduação acabam pegando, quando elas pegam trabalhos mais iniciais, estão desenvolvendo experiência, não têm tanta experiência na área, costuma partir de $4.000 para cima, onde a grande maioria das pessoas vai conseguir trabalhos de 6, 7, 8 mil dólares por mês. Tem quem consiga trabalhos acima de 15, 17, 18 mil dólares por mês? Tem, mas é mais difícil. Isso acaba sendo mais comum depois que você já concluiu o mestrado. Afinal, agora você já tem um mestrado finalizado e você já tem 1, 2 anos de experiência de mercado de trabalho americano, então você se posiciona mais acima e tem pessoas que conseguem salários acima de 200 mil dólares por ano. Mas se a gente for pensar na grande maioria das pessoas, para não criar uma expectativa irreal, é bem sensato que durante o curso, naquela sua jornada inicial, onde você ainda não tem experiência de trabalho americano, tem algumas pessoas que têm do Brasil, né? Isso facilita também. E que você ainda não concluiu o mestrado, é comum que as pessoas ganhem 5, 6, 7, 8 mil dólares por mês. Se eu for pensar que a universidade, e aí tem vários valores diferentes, por favor não levem isso a ferro e fogo, mas que ela custa mais ou menos uns 1.000 dólares por mês, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, sobra uma margem grande para você poder custear seu aluguel, alimentação e outras coisas. Então, não é incomum que as pessoas guardem dinheiro apesar de estar se sustentando nos Estados Unidos. Importante dizer, para nenhum desses vistos o cônjuge pode trabalhar legalmente, nem para pós-graduação, nem no H2A e no H2B. Só quem trabalha é o aplicante principal. Se a gente olha agora para o H2A e H2B, as remunerações elas variam bastante. Muitas vezes elas vão acompanhar um piso mínimo ali, pode variar de acordo com cada estado, mas o que a gente vê é que a maioria das vagas é acima de 12 dólares por hora. Aí você tem que fazer o cálculo, né? Multiplicar 12 por 8 horas por dia na média, por 22 dias úteis no mês na média. Mas tem algumas exceções, eu já vou falar. Mas não é incomum que se passe dos 20 dólares a hora. E também não é improvável que você aumente a sua remuneração dentro do país, mostrando que você é bom no que está fazendo. A Move, ela teve um rapaz agora, cliente nosso, que foi aprovado com a gente, e foi para os Estados Unidos para trabalhar com máquinas pesadas em fazenda. Ele começou ganhando um salário e em menos de 2 meses ele já teve um aumento de mais de 25% do valor da hora que ele recebia, porque ele se mostrou competente no que ele estava fazendo. Então você também tem como evoluir, assim como você tem como evoluir dentro das empresas quando você trabalha na pós-graduação. Tem uma outra coisa legal também. Você pode, quando você está trabalhando em fazendas ou em outras áreas, você pode fazer horas extras. Isso, inclusive, acaba sendo muito comum. Em vários lugares, a hora extra, ela paga mais, né? Então,
Você, por exemplo, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, trabalhou 12 horas por dia, essas 4 horas, às vezes, elas vão valer por 8, não sei, depende do estado. Então, é muito interessante porque tem muita gente que faz um dinheiro muito, muito grande partindo dessa perspectiva, indo para ralar para poder juntar dinheiro. Vamos falar agora sobre quanto tempo que leva? Quando eu penso na pós-graduação, na assessoria F1 Professional da Move, F1 do visto F1, Professional porque é uma assessoria focada em te levar para viver uma jornada acadêmica que impacte positivamente a sua vida profissional, beleza? Então, a nossa assessoria F1 Professional, ela tem 1 ano de contrato, embora a maioria das pessoas finalize o projeto entre 2 e 4 meses. 2 meses quando a pessoa não trava com o inglês ou com a documentação e consegue avançar normal, 4 meses quando tem alguns dificultadores, embora tenha pessoas que possam usar mais tempo também. O que é legal aqui? Quando você faz a pós-graduação, você pode contratar a Move hoje para um curso que vai começar até 2 anos para frente. Por quê? Porque você tem 1 ano de contrato e você pode fazer a entrevista no final desse período para um estudo que vai começar mais 1 ano para frente da data de entrevista. Essa é a regra do visto de estudante. Você pode estar fazendo a entrevista para um curso que vai começar até 1 ano para frente. Então, se você está querendo se planejar com bastante antecedência, é possível, embora normalmente as pessoas elas aplicam quando está faltando menos de 1 ano e meio e tal, mas saiba que 2 anos é o limite máximo para você contratar a Move de antecedência da data que você quer entrar no país. Uma vez que você saiba a data que suas aulas iniciam, você pode viajar até 30 dias antes do seu mestrado começar nos Estados Unidos. Quando eu penso nas mentorias H2A e H2B, aqui eu tenho uma diferença. Lembra que o H2A tem vagas abertas o ano inteiro e várias vagas para semana que vem, para outra e assim por diante? Pois é, o H2A ele acaba sendo muito mais ágil do que o H2B, dependendo da época do ano que você aplica, porque você tem várias vagas disponíveis, você consegue aplicar e seguir em frente. Por outro lado, o H2B, pode ser que você tenha caído exatamente na janela em que as vagas estão surgindo e aí você entra, aplica rápido, as empresas estão desesperadas para contratar logo e você consiga ser super rápido. Mas é comum que as pessoas pensem com um pouco mais de antecedência. Então, para tentar trazer um prazo aqui só para facilitar para vocês, eu diria que o H2A ele é bem legal se você quiser trabalhar nos próximos até 4, 5, 6 meses. E o H2B acho que ele é mais interessante se você quer trabalhar entre 4 e 12 meses para frente. O contrato ele também é de 1 ano. Você também tem bastante tempo, você também tem alguns ciclos de aplicações no H2B ou vários meses de aplicação durante o H2A para você poder ter a ajuda da Move nessa jornada. Talvez agora com essas informações você já tenha um pouco mais de clareza de qual caminho faz mais sentido para você. Acho que é uma reflexão muito individual, então vale a pena em família parar, sentar, conversar, avaliar os pontos e entender que são 2 caminhos incríveis, bastante diferentes, mas que vão te permitir morar legalmente nos Estados Unidos, enquanto você, num caso, estuda e pode trabalhar e no outro você pode estar trabalhando também. Como que a minha empresa pode te ajudar a botar esse projeto em prática? São 2 serviços diferentes. Nos 2 casos, a Move vai tentar te ajudar com tudo que for possível imaginar. Se você quiser pular essa parte da assessoria premium do F1 Professional para a pós-graduação, é só você ir para esse minuto que está aparecendo aqui na tela, que é quando eu explico sobre a mentoria de carreira e de vistos para os vistos H2A e B. Vamos começar então com a pós-graduação. Essa nossa assessoria F1 Professional, ela é absolutamente sensacional, ela vai te ajudar com literalmente tudo possível e imaginário. É uma assessoria premium super mão na massa, onde a Move vai te ajudar com planejamento acadêmico e com a aplicação do visto. Planejamento acadêmico significa que a gente vai usar tudo que a gente tem de estatísticas das universidades, vai alinhar o seu perfil, vai te apresentar alternativas e nós podemos te mandar para qualquer universidade do país. Então, não é como se nós estivéssemos atuando como um agente recrutador de 2 ou 3 universidades, onde a gente vai ganhar a comissão deles, vai ganhar dinheiro do cliente, vai ganhar dinheiro da universidade e vai ficar super bem. Não é esse o nosso foco. Nosso foco é te mandar para qualquer universidade que atinja o teu objetivo acadêmico de carreira. Então você pode esperar um planejamento extremamente personalizado, muito, muito mesmo, e vai estar colocando o que é prioridade para você em primeiro lugar, e a gente vai estar ali para poder te ajudar a tomar decisões e também para cuidar das coisas operacionais. Então, carta de aplicação para a universidade, carta de aplicação de bolsa, tudo isso a gente faz a partir das informações que vocês disponibilizam, vocês validam e podem utilizar. Aplicação para as universidades, contato com a universidade, pesquisa de universidade, a gente tem um time de pesquisa de universidade, tudo isso a Move faz sem que você precise colocar muito esforço. O seu papel é principalmente tomar as decisões a partir dos dados que a gente disponibilizar ou outras coisas e providenciar as suas informações pessoais e as suas documentações. Naturalmente, durante o processo de planejamento acadêmico existem alguns custos extras, além do serviço da assessoria premium da Move. Você vai ter que pagar uma equivalência de diploma para poder mostrar para a universidade que o seu curso de bacharel, por exemplo, no Brasil, ele é equivalente a um bacharel nos Estados Unidos, então tem uma taxa atrelada a isso. Você vai ter que traduzir algumas páginas, traduzir extrato bancário, traduzir diploma e algumas outras coisas. Você pode ter que pagar uma taxa de aplicação da universidade, você vai ter que pagar também a taxa SEVIS para poder estar registrado no sistema do governo americano de gestão dos estudantes e dos intercambistas,
que é uma taxa de $350. Então, se você quiser mais detalhes sobre esses custos, vocês podem falar com o time da Move no link da descrição e eles vão te explicar tudo isso com muito mais detalhes. Além disso e várias outras coisas relacionadas ao planejamento acadêmico, a Move te ajuda também com inglês e com carreira. Inglês, onde a gente dá gratuitamente um curso desenvolvido para poder ajudar você a melhorar sua nota pro Duolingo, aquela prova de proficiência que várias universidades exigem. Isso é de graça, um curso gravado, e você ainda tem aulas semanais com uma professora brasileira canadense, que ela vai te ajudar a otimizar a sua nota para a prova, porque essas provas têm jeitos de fazer, e você entendendo a prova, você consegue subir a sua nota, mesmo que o seu nível de inglês não tenha mudado. Isso faz uma diferença gigante. Para quem quiser, e porque não tem um inglês tão bom assim ainda, a Move tem um curso que te leva do básico ao intermediário. Ele é um curso que tem um custo adicional. Se você quiser, você pode contratar, caso você esteja com dificuldade de acompanhar as aulas ao vivo e tal. Ele é um curso bem acessível, você tem um ano de acesso. Então, não só a gente te ajudou com a parte acadêmica, como a gente te ajuda também com a parte do inglês. E se você tiver com mais dificuldade, você pode inclusive contratar aulas particulares com essa professora para poder te ajudar a subir a nota, e a gente tem tido muito sucesso com isso. Mas a gente também te ajuda com a parte da carreira, porque a Move vai traduzir o teu currículo para o modelo americano, que é otimizado para a inteligência artificial que as empresas usam para analisar os currículos. A gente vai fazer um plano de carreira para a sua área de estudo, no estado que você quer morar, para que você saiba como que as suas experiências pessoais e profissionais podem te posicionar positivamente no mercado de trabalho americano, para você saber quais são os passos que você tem que dar e o que você vai alcançar caso você vá evoluindo para alguns critérios. Tudo isso de graça, incluso na assessoria. Você vai ter também uma live coletiva para poder aprender sobre o mercado de trabalho e depois lives mensais para poder tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, com uma especialista que tem mais de 10 anos de experiência em carreira nos Estados Unidos. Uma vez que o planejamento acadêmico seja concluído, aí você entra na parte da preparação do visto, em que a Move é literalmente a maior referência do Brasil, não tem nem comparação com nenhuma outra empresa, e que a gente consegue ter definido o seu planejamento acadêmico, em que a gente tem também índice de aprovação dos vistos de acordo com as universidades, a gente consegue usar isso para poder aumentar a sua chance de não só ter uma boa experiência nos Estados Unidos, mas também uma chance de sucesso maior na sua entrevista de visto. E a Move faz tudo por você, 10/160, documentação, revisão, tradução, digitação, enfim, tudo que for possível a gente faz, principalmente simulação de entrevista, que da Move é completamente incrível, simulação em português, simulação em inglês, para você se preparar para a entrevista pensando no pior cenário, que se acontecer, você está preparado para tudo, se não acontecer, tranquilo, a entrevista vai ser muito mais fácil para você. Então a gente acredita em preparar para o cenário mais difícil, para que todo o resto fique mais fácil. Naturalmente a aprovação não é garantida, mas quando você faz todos esses passos com a gente, você se prepara de uma forma profunda, sua chance de sucesso é muito, muito maior. O que eu vou falar aqui não é garantia nenhuma, afinal a gente não controla a aprovação, mas durante esse ano nós tivemos alguns meses em que nossos clientes de cursos de pós-graduação chegaram a ter 90% de índice de aprovação. Isso é completamente absurdo e muito melhor do que a gente podia imaginar. É uma jornada que sim, está aprovando, e não acredite se outra pessoa te falar diferente. Não é fácil, não é garantido, mas é possível. Agora eu vou explicar sobre a nossa mentoria Jornada H2, mas se você não tiver interesse nela, você pode pular para esse minuto que está aparecendo aqui na tela, para que você vá para as considerações finais do vídeo. Bom, entrando agora na mentoria do visto H2A e do H2B, é importante você entender que não, a Move não tem como prometer vaga, a gente não tem como ter contatos exclusivos. Vagas de trabalho autorizadas pelo Departamento de Trabalho americano, elas são altamente reguladas e é bem restrito o que pode e o que não pode ser feito. Tenham muito cuidado com excessos de promessa aqui, porque elas podem estar navegando numa linha ilegal. Então a gente é muito cuidadoso com o que a gente faz, e o que a gente faz é uma mentoria de carreira incrível e uma preparação para visto impecável. Como que funciona a mentoria de carreira para quem quer os vistos H2A, H2B? A gente tem várias técnicas que nós temos aplicados com todos os nossos clientes que têm trazido um resultado absurdo. Pessoas que estavam às vezes procurando vaga há mais de um ano, porque são vagas públicas, qualquer um pode entrar e aplicar, e que não estavam conseguindo vaga, já tinham aplicado para milhares de vagas, entraram na assessoria da Move, 3 semanas conseguiram uma job offer, uma oferta de trabalho, e conseguiram ir para a entrevista de visto. Então, quando você tem método, você sabe o que você está fazendo, você se prepara da melhor forma e você usa algumas dicasinhas que a gente tem ali para poder te destacar dos outros, a chance de sucesso ela é muito, muito maior. Não é garantida, afinal é uma vaga de trabalho e ninguém pode te garantir conseguir trabalho em lugar nenhum. Mas a chance de sucesso é muito maior e de você gastar muito menos tempo também. O seu currículo vai ser otimizado para inteligência artificial, que vai ser bem útil nesse processo. O seu LinkedIn, você também vai ser instruído em relação ao que você tem que colocar para poder valorizar mais as suas experiências, para poder aumentar a sua chance de sucesso. Algumas técnicas que eu não vou falar nesse vídeo porque elas são segredos de mentoria, também vão ser trazidas para que você implementando faça uma diferença gigantesca. Você vai ser ensinado a usar as plataformas para que você possa fazer várias dessas aplicações. E aqui tem um ponto importante. Sim, a Move te ajuda a aplicar automaticamente para várias vagas para poder aumentar a sua chance de sucesso rápido e reduzir o teu esforço operacional. Mas é preciso que você também faça aplicações. Ou seja, a Move vai aplicar por vocês automaticamente para algumas milhares de vagas
que já foram aprovadas no passado para várias empresas, e isso já vai te colocar lá na frente em relação à chance de dar certo com menos esforço. Apesar disso, a gente também vai te ensinar a entrar no site do governo americano, filtrar as vagas de acordo com o seu perfil e seu interesse, e junto com o e-mail que a gente vai escrever para você, com o currículo que a gente vai fazer para você, tudo baseado na sua verdade, no seu perfil, você também vai precisar aplicar em paralelo para várias vagas que estão abertas nesse momento para poder aumentar a chance de sucesso. Então, um trabalho coletivo, você precisa colocar a mão na massa, você precisa aplicar, mas você vai fazer isso de uma forma muito mais objetiva, muito mais funcional, com uma chance de sucesso muito maior, tendo a Moove te ajudando nessa parte estratégica de carreira. Você sendo selecionado para entrevista, a Moove vai te ajudar, vai te preparar em português, em inglês, em tudo. Sabe como se comportar, como responder e tudo mais, beleza? Uma vez que você receba essa oferta de trabalho, você pode receber de várias empresas, você vai escolher a que você quer, e vai ser protocolado um processo para o governo americano. Uma vez aprovado, você pode fazer a entrevista no Brasil. Se a pessoa estiver nos Estados Unidos, ela tiver mudado de ideia dentro do país, ela pode fazer a mudança de status também. E a Moove vai te ajudar com a preparação do visto. Isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais. Pessoas que conseguiram a vaga de trabalho, mas não conseguiram ser aprovadas no visto, pedindo ajuda para a Moove. Teve até uma moça que ela foi negada numa entrevista de visto para H2B, mas ela conseguiu ser aprovada numa vaga de H2A também, contratou a gente para poder aplicar para H2A e foi aprovada. Então, assim, facilita muito quando a gente faz a jornada inteira, porque evita você errar e falhar por causa de probleminhas que eram evitáveis e que podem atrapalhar suas chances no futuro de serem aprovados. Não se tem garantia de nada, mas quando você aplica com bastante intenção, preparado, sabendo exatamente tudo o que vai acontecer, sua chance de sucesso é muito maior. Ou seja, a mentoria Jornada H2 da Moove Vistos, ela é muito completa, ela vai te ajudar com carreira, ela vai te ajudar com a mão na massa na parte de visto também. Tudo que a gente faz, o nosso papel é, sempre com base na sua verdade, nas suas informações pessoais, te ajudar a chegar na sua melhor versão e ter o máximo de chance de sucesso possível. Pessoal, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essas duas formas rápidas de se trabalhar legalmente nos Estados Unidos, bastante distintas elas, e que vão te entregar experiências diferentes, mas que as duas são maravilhosas e que, dependendo do seu perfil, você vai se identificar mais com uma ou com outra. O próximo passo agora é você clicar no link aqui na descrição, preencher um formulário para falar com o time da Moove. Você pode marcar uma reunião, falar, olha, vim do vídeo do Cris, refleti em família, entendi qual é o caminho que eu quero e agora eu tô pronto para poder entender melhor como que a Moove pode me ajudar para a gente poder começar essa jornada. Então é só você clicar aqui, preencher o formulário, nome, e-mail, telefone, aquelas coisinhas, que você vai cair no nosso WhatsApp. Lá você vai falar rapidinho, 1 minuto e meio com a Yá, só para ela poder saber quem é a melhor pessoa para poder te atender, vai te transferir, você marca uma reunião e aí você consegue ter uma ajuda super personalizada dali em diante. Lembrando que você só tem 2 pessoas para você falar durante essa jornada na Moove. Primeiro é o consultor comercial, que vai te ajudar a iniciar a assessoria ou a mentoria premium. Segundo é o Visa Manager, que é um profissional da Moove que vai te acompanhar do início ao fim, onde nós somos a única empresa que faz isso. Você vai ter uma ajuda muito estratégica, muito ampla, onde todas as etapas se conectam e a gente consegue, com cada etapa, influenciar positivamente sua chance de sucesso lá na frente. Lembrando, a Moove é a única empresa do Brasil que tem parceria com um time de ex-agentes consulares, isso é gigantesco. Profissionais que trabalharam no governo americano fazendo entrevistas de vistos fora dos Estados Unidos. Isso mostra muito da qualidade da empresa. Além do que, nós temos reputação perfeita na internet, nota 5.0, são mais de 600 avaliações, acho que isso fala muito sobre a qualidade do nosso trabalho também. Então, boa sorte na sua jornada, aproveita. Hoje as portas estão abertas, não sabemos até quando, não sabemos se as regras podem mudar no futuro, não dê por garantidas as condições atuais. E se você quer viver alguma dessas jornadas, aproveita, porque o momento ele é positivo, as coisas estão funcionando, as pessoas estão sendo bem recebidas nos Estados Unidos, estão conseguindo ser bem-sucedidas nessa jornada. E é óbvio, né? Contem com a Moove para isso, beleza? Pessoal, eu sou o Cris, boa sorte na jornada de vocês, verdade que Deus os abençoe, desejo toda a sorte do mundo. E aqui na tela eu vou deixar 2 vídeos, um deles falando sobre como tomar a decisão de ir ou não para os Estados Unidos, para que você não acabe agindo precipitadamente e se arrependendo lá na frente. E um outro que é onde eu falo um pouco mais sobre a minha vida no interior dos Estados Unidos, depois de 1 ano, hoje já estou há mais de 2 anos no país, mas eu acho que esse vídeo vai ser legal demais para vocês, você vai adorar. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.